Nosso Senhor nos ensina aqui que as tragédias servem de advertência para todos os homens. Sim, exatamente. Jesus diz isso claramente aqui. Jesus, no versículo 2, ele disse: pensais que eles eram mais pecadores do que os outros galileus, por terem padecido essas coisas. E aí no versículo 3, nosso Senhor, ele diz aqui: não eram, eu vou-lo afirmo, se todos não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Deixa eu chamar a sua atenção para um elemento muito sutil aqui entre esses dois versos. Veja, Jesus parte de um caso específico para se referir a todos os outros homens. Entende? Você consegue perceber isso aqui? Deles para todos. Essa mudança pronominal aqui feita pelo Senhor Jesus tem um propósito exatamente de advertir a todos os homens. Sempre que nós vermos uma tragédia, sempre que nós vermos um mal, sempre que nós vermos uma situação ruim, difícil, que acontece com alguém, ou com um grupo de pessoas, ou com um estado completo, nós deveríamos sempre pensar: puxa, isso poderia ser comigo. Eu estou sujeito a morrer agora. Você já parou para pensar como quando você vai para, por exemplo, um sepultamento de alguém conhecido por você? Você vai a uma cerimônia fúnebre e você encontra o caixão de alguém, por exemplo, que tinha vigor, que era forte, que era trabalhador, que tinha uma família, que tinha determinada estabilidade econômica. E quando você vê aquela pessoa naquele estado, você é levado a pensar assim: rapaz, se essa pessoa sofreu isso, eu posso sofrer também. Eu posso ser o próximo, né? Eu posso ser, quem sabe, o próximo a sofrer esse acidente. Poderia ser comigo. Ora, por pouco eu escapei um dia desse. E, meus irmãos, é exatamente isso que nós devemos perceber aqui nessa passagem. As tragédias servem de advertência para todos nós. Nós não temos o controle sobre nossa vida. Muitas vezes nós vivemos nesse mundo como se nós tivéssemos o total controle das coisas, o total controle da nossa vida, da nossa existência aqui nesse mundo, o total controle sobre os outros que nós coordenamos dentro de casa, a esposa, os filhos, de repente o seu trabalho, as pessoas que você coordena no seu espaço de trabalho. Você não tem controle de nada disso. Nada garante que você vai sequer chegar no seu ambiente de trabalho nessa manhã. Nada garante exatamente que você não vai adoecer amanhã. Nós passamos um terrível período pandêmico aqui no Brasil, e quantas pessoas, por exemplo, mais fortes do que eu, partiram. Eu lembro que quando eu assistia o caso de diversas pessoas conhecidas morrendo, pessoas, inclusive, mais fortes do que eu ficava pensando: rapaz, se Deus não me poupar em sua graça, por querer permitir que eu sirva mais a Ele aqui nessa dimensão presente, eu não tenho nenhuma garantia com esse corpo assim, atlético, que eu não tenho, de permanecer aqui nesse mundo. Eu vou partir para o Senhor, pois se Ele quiser chamar, Ele vai chamar. Eu não tenho controle sobre isso. Todos nós deveríamos lidar com a tragédia pensando nisso, não é? Deles para todos. Nenhum de nós temos o controle absoluto sobre todas as coisas. Eu lembro que ano passado também o estado de Alagoas lamentou profundamente um dano provocado no solo de uma mina, que fez com que determinados bairros de Maceió cedessem 2 metros em 3 dias. Aquilo ali prenunciava a possibilidade de abrir uma cratera do tamanho do estádio do Maracanã, né? A Defesa Civil de Alagoas precisou começar a monitorar aquele espaço ali. Famílias inteiras estavam saindo de casa às pressas com receio de que o bairro pudesse repentinamente assim desabar. Quando eu vi aquilo ali, naquele tempo, eu fui pensar assim: ora, ninguém esperava que isso fosse acontecer exatamente na capital do estado, não é? Semelhantemente, meus irmãos, sempre que nós nos deparamos com um mal, com um acidente, com uma catástrofe, nós devemos lembrar que se nós não nos arrependermos, nós pereceremos. É isso que Jesus diz aqui, no versículo 3. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis.
Jesus sai deles para todos, entende? Então, sempre que você vê o mal, saia do particular da terceira pessoa e pense, puxa, isso pode ser comigo. Isso vai fazer com que nós sempre tenhamos uma vida de constante percepção de que a qualquer momento nós poderemos ser chamados pelo Senhor. E talvez pense naquilo que o profeta diz no Antigo Testamento, né? Ageu escreve assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Essa é a percepção que nosso Senhor Jesus tem aqui também. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.